Famílias Felizes está novamente convosco, mais uma semana. Gratos a Deus por nos ter guardado até então e também gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e pelo carinho que demonstra por cada um de nós, pelo seu cuidado, pelas bênçãos que derrama a cada um de nós. Saudamos cada um de vós, saudamos a vossa família, a vossa vida e desejamos que cada dia se vá tornando um pouquinho mais fácil, mesmo aqueles aspectos mais complicados, mesmo aqueles desafios maiores, que paremos um pouquinho, reflitamos na palavra de Deus, busquemos da sua palavra o alento, a orientação necessária para termos dias um bocadinho mais amenos. Estamos aqui com alegria e estamos num outro programa que pensamos poder fazer também pensando naqueles particulares que também são importantes na família, que são os mais velhos, aqueles que nós dizemos os idosos, os maduros, aqueles que já têm uma experiência de vida. Mas para falar num aspecto muito específico, que é a questão da nutrição dos idosos. E para isso, uma vez mais, nós estamos felizes porque temos a doutora Joana connosco. Joana, obrigada. Obrigada, nutricionista já há alguns anos, já com experiência e também com certeza com alegria no serviço, e daí nós te agradecermos muito poderes vir aqui novamente e podermos falar um pouquinho sobre este assunto. Joana, já tivemos programas em que falamos dos mais pequenininhos, dos bebés, depois os adolescentes, os adultos, e é imprescindível também importante falarmos sobre esta questão que é a alimentação dos idosos. Exatamente. Porque é muito particular. Sim, porque assim, é preciso perceber que o envelhecimento é algo natural. Mas não é por serem os mais velhos, eu também gosto de usar a expressão que usou, que são os mais experientes de vida, que devemos descurar da sua saúde. E muito que parece pelo que já contrário. Não precisam de mais nada ou de quase nada. E precisam tanto ou mais do que nas restantes faixas etárias. É preciso perceber que o envelhecimento, sendo um processo natural, mas vai acarretar alguns riscos que estão aumentados nesta faixa etária e alguns déficits nutricionais que são próprios da idade desta faixa etária, não é? Das pessoas mais experientes de vida, digamos assim. E é preciso ter um cuidado em especial porque este risco aumentado de déficits nutricionais, portanto, de problemas próprios da idade, não é? Pode ser minimizado, pode e deve, para contribuir para uma melhor qualidade de vida, reduzir a morbilidade e até a mortalidade, e para a pessoa poder continuar a sentir-se bem, a ter uma boa qualidade de vida e usufruir, de preferência, dos anos que tem pela frente. Mas é uma faixa etária que tem que ter cuidados muito específicos. E se calhar íamos exatamente a esses mesmos cuidados. É verdade que se o idoso, o mais experiente de vida, está acompanhado de família, se calhar o cuidado, a atenção será outra. Fica mais complicado ou se calhar mais difícil se o idoso está sozinho e se não tem consciência que possivelmente se calhar ficou aquém no alimento que deveria ter tomado ao longo daquele dia. Sim, é preciso perceber que infelizmente nós temos um número grande de isolamento e de solidão nesta faixa etária. Isto vai implicar que as pessoas mais ligadas, eventualmente profissionais de saúde, o médico de família que segue aquela pessoa, que tenha cuidados especiais para reduzir o risco de algumas doenças que advêm da alimentação. É preciso perceber que, devido à sua idade e a processos fisiológicos naturais do corpo, que estão mais predispostos a ter déficits de vitaminas, a ter déficits de minerais. Isto é próprio do envelhecimento. Por exemplo, a questão do paladar, ficam com um paladar mais deficitário, não é? Eu tenho uma instituição onde trabalho com uma população idosa. Eu costumo dizer que são os tais experientes de vida, com muito mais experiência, e é um privilégio muito grande trabalhar com eles. Mas tinha uma senhora que à hora do almoço levava o saleiro para a mesa. Porquê? Porque a comida estava sempre insossa. E depois as outras amigas da mesa, queres o saleiro? Pronto. Há o paladar que é afetado, a digestibilidade também, e depois há que perceber que geralmente são pessoas que tomam muita medicação. É preciso perceber se essa medicação afeta ou não o apetite, a absorção dos nutrientes. É preciso perceber se aquelas pessoas estão com dificuldades financeiras e não podem, não comem o que é devido, o que é suposto, porque têm. Portanto, há um conjunto de fatores económicos, ambientais, sociais, e é preciso
considerar tudo isso. Exatamente. As instituições que acolhem estas pessoas, os profissionais de saúde que os seguem, têm que estar com uma atenção ainda mais redobrada, porque geralmente são pessoas sozinhas, não é? Se nós, num dos programas que fizemos sobre a questão dos adolescentes e a nutrição, diríamos que era uma fase da vida em que eles parece que comem este mundo e o outro, como se costuma dizer, nesta fase, nesta idade, nota-se também a quebra do apetite e as refeições muito mais modestas. Sim. E por si só não querem dizer que também más. Sim. Porque também o despendo de energia é diferente. Exatamente. Não é? Tem que haver sempre um ajuste ao longo da vida da energia que é necessária, não é? E no caso dos idosos acabam por ter necessidades energéticas um bocadinho inferiores, porque também já não têm esse desgaste físico. Apesar de que, sempre que possível, deve-se incentivar a prática do exercício físico e nesta faixa etária de igual forma. Agora, é preciso perceber que é uma população que tendencialmente tem uma redução dos alimentos ricos em hidratos de carbono, come menos do que devia, também comem menos hortícolas e fruta, apesar de, quando nós vamos comparar com os jovens, conseguem comer mais do que os jovens, mas mesmo assim têm déficit de ingestão de hortícolas e de fruta. E depois é preciso ajustar aos problemas de saúde que têm. Por exemplo, há problemas de deglutição, então vamos ajustar a alimentação. Há problemas de digestibilidade, vamos ajustar. É uma pessoa que tem distúrbios gastrointestinais, vamos ajustar. Portanto, já são pessoas que tendencialmente e fisiologicamente o corpo já está diferente e nós temos que adaptar. Exato. Se têm próteses dentárias, se têm problemas na deglutição, é preciso estar sempre atento, porque depois, se não conseguem mastigar, se não conseguem deglutir, isso depois leva aos tais déficits nutricionais e isto depois é uma bola de neve. E estamos numa faixa etária que qualquer coisinha, entre aspas, pode afetar gravemente, não é? Nós poderíamos então pensar um pouquinho e refletir sobre como combater nesta faixa etária a desnutrição, o que é que se pode fazer, ou como familiar, ou mesmo o próprio idoso que nos esteja escutando, mas que ainda tenha autonomia e esteja a cuidar da sua saúde, este combate a essa desnutrição, como fazê-lo? Como família, as pessoas têm que estar muito atentas, porque o limite para a desnutrição é muito ténue e dificilmente se consegue detectar, não é? Só mais tarde, quando começam realmente a haver problemas visíveis, mais graves. Exatamente. Portanto, a família deve estar sempre atenta e deve tentar sempre ter uma alimentação equilibrada, variada e completa. O completo é comer alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos, equilibrada, temos que comer mais de uns do que de outros, portanto, respeitar a proporção, e variada, tentar variar, por exemplo, o grupo de hortícolas, tentar que tenham uma variedade grande da fruta também. Portanto, a família tem que estar muito atenta a isso. Tem que estar atenta também a questões de a questão do paladar, a questão de não gosta desta comida assim, então vai gostar daquela. Não consegue, por exemplo, comer batata cozida, come batata esmagada ou até puré. É preciso ver que também é uma faixa etária com gostos muito particulares. Às vezes, quando comparado com os jovens, melhores. Portanto, não são, às vezes, tão adeptos de pizzas e daquilo que faz muito mal. Exatamente. Que gostam de comer, como se costuma dizer, à portuguesa. É isso. É preciso respeitar estes gostos, até porque podem ser gostos moldados e há pratos tradicionalmente portugueses que podem ser igualmente saudáveis. É preciso respeitar a aceitabilidade. Por exemplo, hoje a refeição, pronto, um exemplo extremo, é pizza. Não vamos obrigá-los a comer a pizza, há que respeitar os gostos. É preciso ver, o médico de família tem aqui uma parte importante e a pessoa, se realmente é bastante autónoma, tem uma rotina ativa, deve ter essa preocupação de perguntar ao médico, olha, então e como é que vamos fazer umas análises, vamos ver se há déficit de vitaminas e minerais, porque é muito comum haver déficit de vitaminas e minerais nesta faixa etária, e pedir mesmo ao médico de família, olha, veja lá se eu estou a comer bem, ou então até direcionar para o nutricionista, isso é o ideal, não é? A direcionar para o nutricionista, e é curioso que de há uns anos para cá tenho tido pessoas com mais de 60 anos
que têm recorrido para ter uma ajuda a comer bem. Okay. E aí é preciso ajustar. E já agora, doutora Joana, entrando nesse raciocínio, e acho que é uma pergunta que até pode trazer algum esclarecimento a alguns, vamos imaginar alguém que durante os 60, 70 anos de vida fez sempre um regime alimentar comum, portanto, do mais comum possível, mas depois, ou por princípio, ou porque quer melhorar a sua saúde, ou porque descobriu coisas que fazem realmente melhorar a saúde, e vamos imaginar que até gostariam de começar a experimentar uma alimentação, uma nutrição ovo-lacto-vegetariana ou mesmo vegetariana, será que há graves perigos ou um grande déficit pode surgir nutricional se uma pessoa nos 60, 70 anos mudar para um regime, por exemplo, vegetariano ou ovo-lacto-vegetariano? Não, até porque felizmente os estudos vão sendo cada vez mais numerosos. E, por exemplo, é um facto de que as pessoas que têm uma alimentação ovo-lacto-vegetariana ou vegetariana têm maior consumo, por exemplo, de fruta e hortícolas. Não é? Eu estou sempre um bocadinho a falar na fruta e nos hortícolas, mas é um problema, não é? Claro. Agora, tendencialmente são pessoas que consomem muito mais. Porquê? Porque uma vez que não temos a opção da carne e do peixe, nós temos que ir buscar outros nutrientes a fontes vegetais. Exato. Há um maior consumo de alimentos de origem vegetal, há um maior consumo das leguminosas, mas assim, a população idosa até é muito receptiva ao feijão, ao grão, porque nós temos pratos da nossa cultura portuguesa que são recheados com leguminosas. Mas não há qualquer déficit nenhum, muito pelo contrário. Se nós pensarmos que tendencialmente vão dar preferência a alimentos que têm mais fibra, mais vitaminas e mais minerais, o que nós temos que pensar é que o estado de saúde deles vai ser muito mais privilegiado por essa alteração de hábitos alimentares. Claro que, e isto eu gosto sempre de dizer, não é puxar a brasa para a minha sardinha, mas a alimentação vegetariana, de preferência, devia ser sempre orientada por um nutricionista. Porque há déficits nutricionais que o risco é grande, mas se forem bem orientados, não. Inclusive, agora já se desmistifica muito a questão da alimentação vegetariana desde o início que a criança começa a diversificação alimentar e não há problema absolutamente nenhum. E nos idosos é igual, com a vantagem de que muitas comorbilidades são reduzidas, muitos riscos nutricionais são reduzidos. E as vantagens são muitas. Se calhar um dos desafios que possa haver é a questão do gosto, não é? Porque falávamos no início, num outro programa, quando das crianças e a adaptação, como se foi toda quase uma vida habituados a temperos muito agressivos e coisas bastante picantes ou o que fosse. Creio que não é pelo facto de ir fazer mal a opção agora de outro regime alimentar, é mais sobretudo uma adaptação de gosto, não é? E isso custa mais, não é? Porque geralmente as pessoas, a população idosa que temos neste momento, e vamos até elevar um bocadinho a fasquia, sei lá, nos 80, são pessoas que estavam habituadas a uma alimentação muito diferente, não é? Mas, por exemplo, são pessoas que à noite comiam menos. O almoço é que era bem constituído, não é? O pequeno almoço, então, muito melhor. No entanto, tem ali particularidades a nível de cultura, de tradição, que são muito particulares. Mas também não é impossível. Pode ser um bocadinho mais difícil de moldar e de mudar, mas não é impossível. É uma questão de, sei lá, pensando assim num prato que gostem, um rancho, é possível fazer um rancho vegetariano igualmente bom. Sem dúvida. É preciso... Costuma-se dizer que os idosos são como as crianças. Às vezes é saber dar a volta, saber contornar o problema. E a importância também do visual, não é? Mesmo costuma-se dizer o provérbio que nós comemos com os olhos. Exatamente. E aí também não descurar essa parte, porque um regime vegetariano ou ovo-lacto-vegetariano não é por si só menos gostoso. Não, muito pelo contrário. Ora bem, até é muito mais, para além de ser muito mais saudável, é gostoso, mas também às vezes a forma como o preparamos pode ou não abrir o apetite ou fechar o apetite. Exatamente. Mas também é uma população que é receptiva. Por exemplo, num dos locais onde eu trabalho, eliminámos por completo o pão branco e há só pão integral. E ali não foi uma escolha, foi uma obrigação. É quase que... Pronto, é assim, tem que ser. Exato. E a aceitabilidade, eu não posso dizer que foi a 100%, porque há sempre um ou outro mais renitente. Mas estão todos a comer aquele pão e hoje em dia já é super normal. É uma questão de hábito. E depois há um problema. A questão do paladar ser bastante afetado
são pessoas que gostam de pôr muito mais sal, mas muito mais açúcar também. Pois. São pessoas que, uma vez que já não é tão doce, se bebem uma cevada, tem que ser 2 pacotes de açúcar. Mas é assim, o paladar, até neles também se pode educar. É mais difícil porque é uma característica fisiológica própria do envelhecimento, mas também é possível de educar. Quase terminando o nosso programa, mas ainda temos tempo para fazer pelo menos 2 perguntas. Já falamos em alguns destes aspectos, mas convinha sublinhar, portanto, na fase de uma idade madura, portanto, que é as pessoas experientes, os idosos, quais são, sobretudo, as necessidades nutricionais específicas desta faixa etária? Olha, uma coisa que é importante é a hidratação, porque a maior parte das vezes todos eles apresentam algum estado de desidratação e o próprio estado de desidratação vai afetar outras funções do organismo. Mas são pessoas que não gostam de beber muita água. É preciso estimular, é preciso perder algum tempo. Já agora uma pergunta, doutora. Quando falamos de água, e às vezes alguns dizem, mas eu bebo muito chá. É a mesma coisa, ajuda, quer dizer, acaba por hidratar, mas será... Eu gosto sempre de dizer que nós bebemos água em muitos alimentos, na sopa, sim, no leite ou bebidas vegetais, na fruta, claro, etc. Mas devemos sempre pensar que água é água. É água. A água agora até está no centro da nossa roda dos alimentos, é o Guia Alimentar Português e por algum motivo é. Eu gosto, quando as pessoas dizem, eu bebo 1,5 litro de chá, então eu tento sempre, olha, então vamos lá negociar isto, pode ser meio, porque assim, é importante a água por si só. E assim, chá não deixa de ser água com mais alguma coisa. E quando se põe o açúcar estraga-se então, tudo. Aí lá se vai o chá. Nós aqui estamos a falar do chá sem açúcar. Nem se aprecia o chá aí, não é? Mas é preciso ter algum cuidado. Dar sempre preferência à água. Agora, os idosos não gostam de beber água, e agora no inverno tanto pior, não é? Porque está frio, são pessoas que se mexem pouco, então estão sempre cheios de frio, a água é fria, não gostam. Pronto. É preciso estar muito atento às carências a nível de ferro, de cálcio, vitamina D. A vitamina D nós não a conseguimos obter através dos alimentos. O nosso corpo é que sintetiza a vitamina D e para o nosso corpo sintetizar vitamina D tem que haver alguma exposição solar. E estas pessoas geralmente não saem à rua, não gostam de passear, não é apanhar aquele sol de agosto, não é? Claro. Mas deve... Agora, as fontes alimentares que ajudam depois no nosso organismo a sintetizar também são importantes. E é preciso ter em especial atenção os alimentos todos, como os legumes, as leguminosas, os frutos secos também. Não é uma geração muito habituada. Exato. Mas são receptivos, até porque no Natal todos comem. É verdade. Eu no Natal com muitas nozes, gosto muito de comer amêndoas. Portanto, eles são receptivos, só que culturalmente era só no Natal. E agora é durante o ano todo. É preciso ver também a fonte de energia. Geralmente são pessoas que, apesar de terem necessidades energéticas mais baixas, comem bem menos do que precisam. Porquê? Porque têm falta de apetite, porque o paladar está afetado e muitas vezes o paladar até é afetado por causa da medicação que fazem, porque não digerem bem, têm problemas digestivos, porque causa-lhes mal-estar, porque comem um bocadinho e já ficam infartados. Há alguns que até estão sozinhos, só por mim não vou cozinhar porque não é preciso. A questão do isolamento e da solidão é um dos principais problemas da desnutrição nos idosos. É preciso terem atenção os fatores ambientais em que eles estão inseridos. Se calhar, doutora Joana, deixar uma palavra tanto para famílias que tenham idosos como algum amigo ou alguma amiga que esteja a ouvir e que esteja nesta faixa etária, daquilo que consideras que seja muito importante, tanto aqueles que cuidam como os próprios, de poderem saber sobre esta questão de nutrição nesta faixa etária? Os cuidadores têm que estar sempre muito atentos a pequeninos sinais. Se estão a comer menos, se cada vez têm menos apetite, se há alterações a nível do peso, apesar de haver uma taxa de obesidade e de excesso de peso grande nesta população, perdas de peso bruscas, é preciso estar atentos. Se a polimedicação, tomar muita medicação, também tem que se tentar perceber se não estão a influenciar uma menor absorção por parte de alguns nutrientes. É preciso ver se ingerem os líquidos e, acima de tudo, a família tem que ter o cuidado de incutir o princípio de que eles devem ser ativos.
ir passear, ir caminhar, distraírem-se com algumas atividades. Os centros de dia têm sempre projetos muito interessantes. A família deve procurar que eles sejam sempre ativos, que não se deixem ficar sempre em casa, só a ver televisão e só a dormitar no sofá. Tentar incutir sempre este espírito. Claro que com as rotinas que hoje em dia temos, torna-se difícil, é a não ameaça. Por isso é que há muitos idosos que acabam por estar sozinhos, não é? E depois têm instituições de apoio, mas depois não deixam de estar sozinhos. A família deve estar não só atenta a que eles sejam ativos, tenham uma rotina, mas também a estes pequeninos sinais. A apatia, às vezes eles estão muito apáticos, é preciso tentar perceber. Muitas vezes eles não estão a deglutir bem os alimentos e nós nem damos conta, é preciso estarmos muito atentos a pequeninos sinais. Pedir ajuda ao médico de família. Olha, a minha mãe ou o meu pai está com dificuldade em mastigar e em deglutir. O que é que podemos fazer? Porque há suplementos que ajudam, há espessantes que se pode pôr na comida e ajudam. Estar muito atentos a estas questões. A própria pessoa em si, ainda autónoma, graças a Deus, aos 60, 65, 70, há imensas pessoas autónomas, não é? Também tem que tentar perceber se come o que deve, as quantidades que deve. A comida já não lhe sabe tão bem, então tentar perceber como é que pode. Há muitas pessoas que cozinham, usar as ervas aromáticas, algumas especiarias, não usar sempre o sal, portanto tentar dar mais sabor às comidas através das especiarias e etc. Tentar perceber se estão a comer o suficiente em cada refeição, porque apesar disto ser, parece tudo muito igual, é sopa, prato, fruta, mas a verdade é que isto vai sendo transversal sempre. É isso. E muitos deles, eu à noite só bebo uma chávena de leite, é suficiente. Não é suficiente, não é? Tentar perceber regularmente se os exames de saúde estão bem, se as análises estão bem. E depois há outro problema, é que geralmente são pessoas que já têm algumas doenças, não é? E se a alimentação também está direcionada para isso. Por exemplo, se for um diabético, se for alguém que tem o colesterol elevado ou as tensões também altas, é preciso também que a alimentação seja orientada nesse sentido. E tanto a família como a pessoa em si tem que estar consciente que é comum terem já alguns problemas de saúde e é preciso a alimentação também ser orientada nesse sentido. Muitos deles podem até vir a reduzir a toma dos medicamentos. Porque não? Não é impossível. Tentar perceber também se o peso está saudável, porque são pessoas muito paradas, podem comer pouco, ok, mas às vezes o pouco que comem não é o ideal. As calorias não vêm dos alimentos que deviam. Tentar perceber se o peso não está um bocadinho acima ou não. E tentarem contrariarem-se a si próprios. Está frio, estamos no inverno, sabe muito melhor estar em casa no quentinho. Ok, mas se calhar 11 da manhã já está uma temperatura um bocadinho mais agradável. Um passeio no parque. Por que não? Ir falar com a vizinha, com o vizinho. Eu tenho imensas pessoas que me dizem todos os dias faço meia hora de caminhada a pé. E eu penso assim, faz muito mais do que eu, não é? Mas é bom e porquê parar? Não tem por que parar, tem muitos anos pela frente e se pudermos cuidar da saúde neste momento, esses anos vão ter muito mais qualidade de vida. E o que poderemos dizer é que a atenção em relação a essas coisas podem até resolver assuntos e situações que a priori se pensava que já não tinha mais Não há nenhum caso perdido. Apesar de nós chamarmos as doenças crónicas, não é? Os riscos e as consequências podem ser reduzidos, não é? Agora é preciso ter muita atenção que são pessoas com déficits nutricionais próprios da idade em questão. Então vamos combatê-los. Não temos que pensar, olha, é assim. Não, vamos combater. E é preciso estar atento, principalmente questões de déficits de minerais e de vitaminas, que é muito comum nestas faixas etárias. Se temos problemas de consumo grande de refrigerantes nos jovens, neles não temos, mas temos outros. Até porque, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas é muito alto nas pessoas acima dos 60 anos. E é preciso também ter isso em conta. E para além dos riscos todos e dos malefícios do álcool, há que perceber que interagem com medicação, pioram o estado de saúde, que eles já possam ter algumas doenças. Os relacionamentos entre a família, inclusive. Também. É preciso estar muito, muito atento. Há problemas que são próprios de várias faixas etárias e é preciso tentar perceber qual é nesta faixa etária, perceber o estado de saúde, o estado emocional.
não é? Há muitas pessoas que acham que estão no fim da vida e que ficam apáticas para a vida. Sentido. Exato, ora, ainda semana passada, ou há 2 semanas, vimos um senhor que 60 e poucos anos, impecável, não é? Porque é que nós não podemos chegar a essa idade assim? Claro. E é curioso que há muitos estudos que, e voltando se calhar à alimentação ovo-lacto-vegetariana, há muitos estudos que mostram que as pessoas que têm esse regime alimentar têm mais anos de vida e com mais qualidade de vida também. É verdade. Doutora Joana, muito obrigada mais uma vez pelos seus préstimos, pela sua elucidação em relação a tantos aspectos importantes. E para si que esteve aí desse lado, fosse da rádio ou da TV, nós damos aquele abraço sincero e se faz parte deste grupo que já lá vai dos 60 para cima, lembre-se, se está aí é porque a sua vida faz sentido. E se está aí é porque é importante para a sua família, se está aí é porque há algo de maravilhoso e um plano bonito que Deus tem ainda para a sua vida. Alimente-se bem, trate de si para poder ser feliz e fazer felizes aqueles que estão à sua volta. Um abraço e até à próxima semana.